Bom dia a todos. Tendo o número legal, declaro aberta a sessão ordinária da nossa terça-feira e solicitaria a comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 16 dias do mês de junho do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi aprovada a proposta de resolução administrativa que trata da política de privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito do Tribunal de Contas de Alagoas. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Com a inversão da pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 19671-2025, representação, adiado para a próxima sessão. Devolução de voto vista do processo TC 15092-2025, representação com pedido de cautelar, acórdão aprovado. E TC 8262-2023, recurso de reconsideração, acórdão aprovado. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Pauta adiada para a próxima sessão. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 9242-2026 e TC 9322-2026, ambos que tratam de representação, acórdãos aprovados. Relator conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Devolução de voto vista do processo TC 3449-2026, consulta solicitada vista pelo conselheiro Anselmo Brito. E TC 8621-2026, representação, acórdão aprovado. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Devolução de voto vista TC 8105-2023, acórdão aprovado. E TC 8615-2026, representação, acórdão aprovado. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. TC 7451-2023, prestação de contas de governo, retirado de pauta. Para posterior sessão especial. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 12595-2020, representação, aprovada a proposta de decisão. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 8913-2026 e TC 8401-2026, ambos que tratam de representação, propostas de decisão aprovadas. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheira Renata. De acordo. Conselheiro Bruno. De acordo, presidente. Aprovado. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e doutor Ricardo, representante aqui do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tenho a relatar, presidente, 5 processos e gostaria de solicitar de Vossa Excelência como os 5 são 2 pela recepção e instrução das respectivas representações que foram acolhidas por nós e outros 3 pelo arquivamento. Então, eu solicito de Vossa Excelência a possibilidade de ler apenas as emendas de todos os processos, se for possível, assim facilitaria e ganharíamos tempo. Okay. O processo TC 34008786-2026 é uma representação à Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Recife, Pernambuco, irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS e ao PASEP
município de Marechal Deodoro, exercício 2022, autos de infração, crédito tributário de R$ 15.756.259,44, dano ao erário de R$ 11.922.236 em multas e juros. Prestação de contas de governo do mesmo exercício, já julgadas por esta Corte. Processo TC 8070 de 2023, parecer prévio de 2025, o PPRPC do nosso gabinete, na sessão de 1/4 de 2025. Impossibilidade de apensamento. Irregularidades que, nas circunstâncias, comportam apuração autônoma em processo de representação, presença dos requisitos de admissibilidade, conhecimento, instauração do processo de representação, notificação do responsável, retorno ao Ministério Público de Contas após a instrução. É o primeiro. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhores e senhoras conselheiros, no caso, a parecer nos autos do Ministério Público pela admissibilidade da representação, que teve início com o ofício da Delegacia da Receita Federal em Recife, referente ao município de Marechal Deodoro, 2022, indícios de dano ao erário. Na manifestação, a colega entendeu que estão presentes indícios de materialidade e relevância, transgressões, as condutas narram que houve a imposição aos cofres municipais de obrigações pecuniárias superiores a R$ 11 milhões decorrentes de juros e multas, que não existiriam caso houvesse o regular lançamento e recolhimento da obrigação tributária, ficando claramente configurado o nexo de causalidade. Então, excelências, considerando que se trata de processo já recorrente aqui na Corte, o posicionamento do Ministério Público é no sentido de que, nesses casos, os juros e multas que decorrem da omissão injustificada do gestor, configurando dano erário, justificam a admissibilidade da representação. É o parecer. Conselheira Rosa. E é importante colocar por para a votação, deliberação, porque solicitei de Vossa Excelência a possibilidade de fazer leitura apenas da ementa, visto que o Ministério Público já tinha parecer, e nesse caso especificamente, nós não apensamos como está definido e deliberado pela Corte, nestes casos, serem apensados esse tipo de processo, as contas, a prestação de contas, mas em virtude da prestação de contas do ano de 2022 de Marechal Deodoro já terem sido julgadas, vamos fazê-lo de forma apartada e recebendo a representação. Ok. Seria para deliberação. Já pode deliberar, né? Deliberar. Então, está em discussão os processos relatados pela conselheira Rosa. Conselheiro Rodrigo. Aqui o tribunal ele tem precedentes no sentido da não instauração, inclusive é o entendimento majoritário da Corte pela não instauração dessas representações. A gente tem várias providências administrativas no controle alternativas, né? Até mesmo porque essa multa ela não está definitivamente consolidada, né? E a gente adota como providências no tribunal, de acordo com o entendimento majoritário da Corte, inicialmente o encaminhamento dessa comunicação ao controle interno e à Procuradoria Jurídica para a abertura de um processo de tomada de contas especial. A gente fala adoção de providências lá na origem, na municipalidade, mas essa providência é uma tomada de contas especial para, em se consolidando esse crédito tributário, né, o município possa adotar essas providências em busca do ressarcimento ao erário, né. A gente adota como providências também, o tribunal, essa comunicação na prestação de contas de governo respectiva. Nesse caso específico, ficaria prejudicada a análise na respectiva em razão de já ter ocorrido a deliberação, a não ser que o Ministério Público de Contas entre com um recurso
nessa prestação de contas, é possível a interposição de recurso, né? Mas eu lembro, esse é uma multa que não está definitivamente consolidada, pelo menos nas informações, e que o próprio Supremo Tribunal Federal vem derrubando sistematicamente a aplicação, por entender que há, em alguns casos, um erro de metodologia por parte da Secretaria da Receita Federal, que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do AL Previdência. No AL Previdência houve uma multa de, se não me engano, 15 milhões, 19 milhões, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse, olha, essa base de cálculo utilizada pela Secretaria da Receita Federal, ela é indevida, né? Então, com a finalidade de poupar esforços do próprio tribunal, em razão de toda a realidade que nós conhecemos, nós, desde do início, nós defendemos muito a possibilidade de adotarmos providências alternativas. E assim o Tribunal de Contas, a Corte, por maioria, vem consolidando, inclusive com voto de Vossa Excelência. O próprio Ministério Público de Contas, nós temos alguns colegas que já estão mudando seu parecer para defender também essa possibilidade, senhor presidente. Mas esse é o meu entendimento particular. Acho que a gente deveria respeitar o precedente, seguir o precedente, melhor dizendo, já está consolidado na Corte, e eu não vejo nenhuma razão extraordinária que poderia justificar essa mudança de entendimento no caso concreto. Presidente. Pois não, professor. É justamente observando os precedentes da Corte, em virtude de que os processos que nós temos conhecimento, quando dizem respeito a esta matéria, o tribunal tem entendido por encaminhar essas informações às respectivas diretorias para que seja apurado e, em última instância, a tomada de contas. Porém, neste caso, e a pensá-los, os respectivos achados, as respectivas análises, a prestação de contas de governo dos respectivos municípios que, porventura, estejam com esta dificuldade, com esse problema, sendo apresentado esse problema. E foi justamente por entender que nós observamos que a prestação de contas do município de Marechal Deodoro, inclusive nós nos referimos na nossa ementa, que em virtude dessas contas já terem sido analisadas, já haver deliberação sobre este exercício, nós entendemos, em virtude das informações que nos foram encaminhadas, entender por receber a representação, porque ela tem em si os requisitos que assim permite, e encaminhá-los após essas análises feitas pelas nossas respectivas diretorias, voltar ao Ministério Público de Contas para que ele delibere, porque entendemos importante a conduta mais salutar para essa determinada situação, ainda porque, pelo menos o que se apresenta é um dano ao erário altíssimo, embora não esteja comprovado, porém, todos os processos que, em sua grande maioria, nós deliberamos na Corte, em princípio, eles chegam e nós imediatamente determinamos como verídicas as informações que estão, nós vamos apurá-las. Portanto, nós entendemos que esta conduta é a conduta mais acertada. E eu mantenho, presidente, o meu entendimento e coloco para Vossa Excelência, respeitando, obviamente, pedindo vênias ao colega no seu entendimento, mas mantendo o nosso trazido com relação ao processo que está em discussão. Muito obrigada. Então, Vossa Excelência quer manter no sentido de haver uma verificação posterior com relação ao dano. Exatamente.
Aldão, e o conselheiro Rodrigo no sentido Seguir os precedentes da Corte, né? Que é de exatamente arquivamento. a adoção de providências alternativas, né? Providências outras que não a instauração como representação. E aí Presidente. tem todo aquele argumento, presidente, porque a gente fica repetindo toda vez o nosso entendimento e fica cansativo também, né? A gente tem um histórico muito grande aqui no tribunal de admissibilidade ou de instauração dessas representações que nunca retornam para o nosso julgamento, né? Naquelas do AL Previdência, por exemplo, a própria diretoria nos fala que não está apreciando essas representações. Então vai gerando o acervo lá, né? Isso é um dos elementos também que nos impulsionaram a buscar formas alternativas de apreciação desse tipo de problema. Nunca. A conselheira está aqui há um bom tempo e eu desafio a conselheira a mostrar um processo que ela admitiu que foi julgado, desse daqui, né? Foram centenas, milhares, talvez, e a gente não tem, me mostre um que foi julgado, né? Tempestivamente, né? Então, se for para admitir, ficar lá parado, eu acho que a gente não está fazendo nada. A gente tem que buscar providências alternativas, soluções alternativas, para que as coisas efetivamente funcionem, né? Ainda que minimamente. Então, foi nessa linha que surgiram essas ideias com a finalidade de viabilizar, digamos assim, melhor racionalizar a tramitação de processo no tribunal. A gente não está propondo não fazer nada, não é isso daí. No momento em que esse processo, a gente adota essas providências, a gente está monitorando, a gente está acompanhando se de fato a Procuradoria Jurídica Municipal e o controle interno municipal, em razão da eventual consolidação como dívida, adotou providências no sentido de ressarcimento. E aqui eu lembro também, a gente nunca adotou, conselheira Renata, conselheira Cleide, conselheira Rosa, nunca julgou uma tomada de contas especial. Por que a gente nunca julgou uma tomada de contas especial? Porque a gente nunca permitiu que a administração pública pudesse abrir um processo de tomada de contas, instruir e encaminhar para a gente para julgamento, né? Eu acho que isso daí está mais do que na hora da gente repensar essa forma de atuação do nosso tribunal, fazendo com que o controle interno ele possa ser de fato um apoio do controle externo, né? Então, são vários os argumentos que existem em defesa dessa tese, né? Mas a gente então está em duas propostas. A proposta da conselheira relatora e a divergência do conselheiro Rodrigo. Então eu coloco em votação. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, esse tema eu já também venho levantando em outras sessões passadas com relação à importância dessa matéria. Então, só que hoje temos, conselheira Rosa, esse entendimento pacificado aqui pelo Pleno. Então, com todas as venhas a Vossa Excelência, sinto que precisamos evoluir. Na penúltima sessão, eu levantei justamente essa questão de se discutir e, de repente, mudar, né, e fazermos de forma diferente. Mas, hoje, o que prevalece aqui é esse entendimento de ser enviado à prestação de contas e, posteriormente, ser analisado nas prestações de contas. Mas, desde já, eu já levanto essa possibilidade deste Pleno entender, fazer uma análise e verificar se essa é a melhor forma de tratar o tema. Então, o conselheiro Rodrigo tem levantado, tem colocado dessa forma, eu também tenho esse mesmo entendimento de mais conselheiros. E com todas as venhas da conselheira, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Rodrigo. Divergência não, já é uma pacificação por este Pleno. Pois não, conselheira Rosa. Conselheira, eu só gostaria, eu acho que talvez pela forma sucinta que a ementa se apresenta, eu não consegui me fazer entender com a clareza devida. Mas é o seguinte, nós já nos rendemos a este entendimento que foi
estabelecido de forma majoritária pelo Pleno, porém, este processo traz uma peculiaridade, conselheira, e eu não me lembro de outra forma que tenha sido deliberada no Pleno e tenha dado um encaminhamento diverso do que nós estamos querendo, neste momento, suplantar, em virtude desta peculiaridade, como eu acabei de falar. Este processo, as prestações de contas e as deliberações do nosso Pleno têm sido, quando dizem respeito a municípios em que as suas prestações de contas, a que o fato faz referência, ainda não vieram a Pleno para serem deliberadas, que elas sejam encaminhadas às respectivas diretorias para que sejam apensadas as contas e observadas, analisadas com o devido cuidado. Porém, este processo especificamente tem a peculiaridade de ter o município a que o fato faz referência, suas contas já estão deliberadas. Então, em virtude disto, nós entendemos por fazer diferente, aceitar a representação em virtude de que nós entendemos situações de fatos bastante robustos, no sentido de trazer um prejuízo de uma monta de grandíssima importância para o município. Em virtude disso, nós recebemos como representação, encaminhando aos respectivos departamentos do nosso tribunal, para que observem, analisem, após toda a análise seja devolvida ao Ministério Público, para que então nós possamos deliberar sobre a matéria, virtude da situação peculiar. Ela é diferente. E, assim, da mesma forma que o conselheiro Rodrigo me questiona a respeito de que eu possa citar a deliberação de alguma prestação de contas ou de processo dessa natureza que tenham voltado a plenário, eu solicito de Vossa Excelência, realmente eu não posso citar, conselheiro. Porém, eu solicito também de Vossa Excelência que, por gentileza, me demonstre outro encaminhamento que tenha sido dado a processos desta natureza por este Pleno, que não este de apensamento às contas dos municípios que apresentam essas situações fáticas, entende? E que a peculiaridade que é demonstrado nesse momento, com relação a não ter como se apensar, também não podemos desprezar uma notícia desta natureza. Foi como entendemos. E como Vossa Excelência justifica inúmeras possibilidades, eu gostaria apenas de uma deliberação do nosso Pleno que tenha indicado processos desta mesma natureza, dessa mesma espécie, que tenha tomado outra conduta, tenha tomado outro rumo que não o do apensamento, que tenha sido diretamente deliberado pelo Pleno uma tomada de contas, já que as possibilidades que o senhor traz são diversas. Então, pode ter havido em algum momento um processo que tenha de pronto seguido como uma tomada de contas deliberada pelo Pleno. É só isso, presidente. Muito obrigada. E volto a insistir, mantenho o meu posicionamento no sentido da decisão que trago sobre este processo. Presidente, eu queria só fazer uma observação, porque eu fui provocado, dizer para a conselheira que a senhora não precisa se alterar. A gente está trocando ideias aqui, debatendo qual é o melhor encaminhamento. Não vejo necessidade de ficar nervosa, se alterar. Então, essa troca de ideias faz com que a gente encontre as melhores
as melhores soluções para os problemas que o tribunal tem. São vários os problemas que o tribunal tem, na verdade. Com relação à colocação de Vossa Excelência, eu vou responder, tá? Sabe quantas vezes Vossa Excelência julgou um processo desse? Nenhuma. Estou falando apenas eu. Eu estou falando... Nenhum conselheiro. Perdão, presidente, uma parte, o que eu estou falando, conselheiro, eu não fiz esta questão, eu não lhe fiz este questionamento. O senhor está trazendo uma outra fala que não é minha. A minha está direcionada a Vossa Excelência apenas no sentido de que, em virtude do que Vossa Excelência afirmou no seu pronunciamento, que demonstre efetivamente uma outra posição do tribunal neste tipo de processo. Nesse tipo de processo, presidente, o entendimento majoritário do tribunal, né, é no sentido de adotar providências alternativas. Como já foi mencionado, replicado e reiterado por mim aqui nesse... Então é isso, presidente. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu gostaria, com todas as vênias, a conselheira Rosa, de pedir vista do processo, até para a gente pacificar realmente esse entendimento, que ainda existe dúvidas. Então, peço vista do processo. Eu acho que foi, pelo que eu estou entendendo, uma colocação da conselheira Rosa com relação a um caso específico que ela entende dessa forma. E o conselheiro Rodrigo, no sentido de que me parece que esses casos já foram julgados, né? O qual eu não consegui ainda. Eu acho que a gente tem que ter um terceiro, pode ter um terceiro caminho, que a gente não precise, como diz o tribunal, cumprir a missão dele, e ele pode ser de várias formas, né? Ele pode ser uma tomada de conta, ou ele pode ser, ele retornar para que haja uma efetiva fiscalização da diretoria no sentido de levantar alguns dados que a gente possa corrigir daqui para frente. Eu acho que se a gente não está conseguindo, no meu sentir, todos dois têm o mesmo caminho. São de proposta diferente, mas o caminho é que a gente não deixe passar uma coisa que possivelmente pode ter algum tipo de problema, né? Se a gente não está conseguindo uma forma e outra forma, eu ia tentar ver se a gente conciliava isso. Se não há conciliação, vamos fazer o seguinte, vamos votar por maioria e o pleno se rende à maioria do que foi votado. Então, a gente tem a proposta da conselheira Rosa e tem a proposta do conselheiro Rodrigo. A conselheira Maria Cleide votou com a divergência, eu passaria a palavra à conselheira. Foi pedido vistas. Pediu vista? Então está resolvido o problema. Pedido visto do conselheira Maria Cleide. Pronto. Continua com a palavra a conselheira Rosa. Tenho ainda, presidente, processo de número 8610 de 2023. Vou também fazer a leitura da emenda. É o ofício 5553 de 2023, Ministério da Previdência Social, suposta inadimplência contumaz, contribuições patronais ao regime próprio de Previdência Social, o RPPS, do município de Belo Monte, Boca da Mata, Mar Vermelho, Mata Grande e Palmeira dos Índios, exercícios de 2023 e 2024. Não instauração como representação, juntada das informações na prestação de contas de governo e de gestão, expedição de alertas, comunicação à Procuradoria-Geral e à Controladoria Interna do município de Belo Monte, Boca da Mata, Inhapi, Mar Vermelho, Mata Grande e Palmeira dos Índios. Expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Inserção das informações em banco de dados para subsidiar planejamento de fiscalização anual
pela diretoria competente, a DCT, pela DEFAFON e a DEFASENF. Pelo arquivamento, presidente. Se quiser, Jaime. Doutor Ricardo. Senhor presidente, trata-se do processo 8610, não é isso? 8610 de 2026. Exato. Perfeito. Nesse processo, temos também aqui um ofício da Coordenação Geral de Fiscalização, contencioso parcelamento dos regimes próprios da Previdência. Em síntese, alega o representante que os regimes próprios de Previdência devem observar diversas regras e que não teriam sido cumpridas no caso concreto. No caso aqui, o acompanhamento fiscal juntado aos autos, o auditor da Receita formalizou a representação administrativa e informou a apuração de débitos teria sido realizada considerando valores de base de cálculos, alíquotas e recolhimentos informados pelo ente federativo, encaminhados pelo CADPREV. Informa que a ação de acompanhamento teve início com aviso de regularização, possibilitando aos entes que regularizassem essa situação. No entanto, alguns entes teriam apresentado pendências, regularizado débitos, mas alguns também permanecendo inertes e não atendendo às requisições, como é o caso dos municípios de Belo Monte, Boca da Mata, Inhapi, Jacuípe, Mar Vermelho, Mata Grande e Palmeira dos Índios. O colega entende, no caso concreto, que essa notícia ela revela um potencial de irregularidade grave, porque comprometeria a inadimplência no recolhimento da contribuição, isso com efeitos sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, afetando a sustentabilidade previdenciária do ente federativo e a rigidez das contas públicas. Menciona também o artigo 4º da Resolução Normativa 1 de 2025 da Corte, sobre a necessidade de assegurar o equilíbrio dos regimes e que os indícios seriam suficientes para fins de admissibilidade da representação, especialmente porque a hipótese narrada refere-se a uma possível omissão administrativa. No entender do colega, não se admitiria razoável, não seria razoável exigir do órgão representante uma produção de prova negativa, bastando a instalação do feito a demonstração dos elementos indicativos de possível desconformidade. Não se exige nessa fase inicial uma prova definitiva, dos fatos, mas apenas que se trate em tese de omissões abarcadas na competência. E no ponto, eu gostaria de reiterar aqui que, à luz da nossa lei orgânica e do próprio regimento interno ainda vigente, nós sabemos que a representação ela tem como elementos ou requisitos a presença de indícios de materialidade, autoria, de irregularidades relacionadas à atuação do tribunal. Então, não se trata, nesse caso, ou em todos os casos de representação, de prova cabal. Não há necessidade de um processo ou um procedimento administrativo que já tenha finalizado, até porque as instâncias não se vinculam. Então, independentemente de ter havido ou não a conclusão, e até no caso anterior que estava sendo debatido aqui, observei que houve contraditório e o gestor não teria nem se manifestado. Então, independentemente disso, quando qualquer autoridade verifica indicativos, ela pode acionar o Tribunal de Contas. Com relação a possíveis restrições de pessoal da Corte, a impossibilidade de atender a demanda, entendo que esse requisito não poderia ser incorporado. Se for incorporado, a gente não poderia admitir nenhuma representação na Corte. E esse é um ponto que nós temos discutido aqui bastante, como uma visão, pelo menos de minha parte, de que nós temos que ter muita cautela em relação a essa admissibilidade condicionada à possibilidade de atuar. Porque, se assim for, nós passamos a adotar um critério discricionário. O tribunal só vai admitir aquelas representações que contenham indícios que ele entender que devem ser admitidas. E as outras, que entenda que não, sem uma justificativa maior, além, repito, da presença desses indícios. Então, nos casos em que há indícios presentes, entendo que a admissibilidade do procedimento pelo plenário, como a lei orgânica exige, ela é importante e já tem um papel inibitório em relação ao gestor, já faz com que ele sinta-se fiscalizado. A diretoria já pode pedir informações a ele, e ainda que esses processos nós tenhamos alguma dificuldade em atender essas demandas, acredito que o tribunal vem melhorando e se aperfeiçoando, e cada vez mais ele consegue dar maiores resultados para a sociedade. Por essas razões, não compartilho desse entendimento, entendo que cada caso deve ser analisado individualmente, entendo que é um possível equívoco quando o próprio tribunal entende que essas representações não devem ser admitidas, porque isso enfraquece a própria corte. E, fazendo coro aqui com o colega, no caso concreto, me manifesto pela admissibilidade da representação,
nos termos em que ele coloca, pela citação do gestor, no caso aqui o processo especificamente é de Boca da Mata, e que ele seja encaminhado para a diretoria técnica a realizar a instrução. Caso a diretoria não tenha essas condições, isso aí é um ponto que nós devemos lidar num outro contexto, mas não, penso eu, na admissibilidade de representações encaminhadas por autoridades que identificam possíveis ilegalidades. É o parecer. Conselheira Rosa. Presidente, embora eu acompanhe o entendimento do representante Dr. Ricardo Schneider no Ministério Público, em virtude do posicionamento majoritário da Corte, demos o encaminhamento que é o que vem tomando toda a Corte quando diz respeito a esse tipo de situação, e fizemos o encaminhamento para que as informações sejam apensadas às contas dos respectivos municípios que desse processo estão constando. E fomos pelo arquivamento nesse sentido. Votando pelo arquivamento. É em discussão do E processo. encaminhamento, né, para as respectivas diretorias, para as contas. Em discussão o processo relatado pela conselheira Rosa. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho a relatora. Relator. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho a relatora, presidente. Conselheira Renata. Acompanho a relatora. Conselheiro Bruno. Com a relatora, presidente. Aprovado. Continua com a palavra, conselheiro. Agora o processo de número 18271 de Direito Administrativo, Representação, Licitação, Pregão Eletrônico, número 094/2025, aquisição de kits escolares, presença dos requisitos de admissibilidade, perda superveniente do objeto do pedido cautelar, certame homologado e contratação em execução, indícios de irregularidades relacionadas à aglutinação de itens de natureza e segmento de mercado diversos, necessidade de instrução processual, conhecimento e processamento da representação. Obrigado. Senhor presidente, senhora relatora, senhores conselheiros, trata-se de representação da empresa Servitec Facilities Limitada, em face do pregão eletrônico 94/2025, Prefeitura de Marechal Deodoro, cujo objeto versa sobre a aquisição de kits de materiais escolares para a rede municipal de ensino do ano letivo 2026. Abertura da sessão designada para o dia 13 de novembro de 2026. Em resumo, a noticiante ela alega aqui várias irregularidades que ensejariam uma necessidade de retificação do edital, tais como a aglutinação indevida de produtos personalizados provenientes do ramo fabril e comercial distinto dos artigos escolares de prateleira, uma excessiva e sem necessária justificativa técnica relacionada à restrição da competitividade, como exigência de laudo de atoxicidade, exigência de uma norma já cancelada e não viável da ABNT, individualização de matéria-prima reciclada, dentre outros, e ausência de um estudo técnico preliminar. Em relação à cautelar, a colega entendeu que ela estaria com perda de objeto porque o certame teria sido suspenso em dia 13 de outubro, com data de sessão prevista para o dia 29. Então, em razão dessa circunstância, quanto a cautelar, ela refere-se pela perda do objeto. Já no que se refere à admissibilidade em si, a colega entende que existe plausibilidade nas alegações da representante, reclama uma apuração para verificar se, no caso, teria havido a repetição de um formato de contratação que esta Corte já teria desaprovado em julgados anteriores. E ela menciona aqui que no anexo 1º do termo de referência, em que se especifica a composição do kit, no mesmo lote teria itens comuns de prateleira, como lápis, caneta, borracha, apontador, giz, cera, dentre outros, com itens sujeitos a uma fabricação personalizada, afetos ao ramo gráfico e têxtil. E aí menciona aqui cadernos, agendas, mochilas, estojo, garrafas squeeze, padronizadas com brasão, mochilas também, e assim por diante. E aí a colega
ela remete ao processo 18.711/2024, pregão do município de Pilar, com kits escolares que teve a mesma formatação de itens de prateleira e outros que demandariam uma fabricação personalizada, e a conclusão da área técnica da Corte e do Ministério Público no processo por meio do parecer 3494, após o contraditório, foi a mesma, no sentido de que a formatação desse lote aglutina itens de natureza distinta sem que haja uma justificativa adequada. Então, houve um acórdão de relatoria do conselheiro Rodrigo, o acórdão 11/2026, que, dentre outras medidas, a exemplo da instauração de um processo de destaque para apuração de possível dano, determinou a expedição de alerta ao município de Pilar para o rigoroso cumprimento do dever de parcelamento do objeto. Pois bem, ainda há outros pontos, mas para não me alongar, eu já vou aqui às conclusões, no sentido da perda do objeto do pedido de medida cautelar, no entanto, pela admissibilidade da instauração do processo de representação para apuração dos fatos e adoção das medidas corretivas, no caso do município de Marechal Deodoro, quanto à modelagem de contratação dos kits, que já foi reconhecida como inadequada pela Corte no precedente 18.711/2024, da lavra do conselheiro Rodrigo Siqueira, com prejuízo à competitividade e obtenção da melhor proposta. É o parecer, senhor presidente. Nós acompanhamos o entendimento do Ministério Público e fomos pela o conhecimento e processamento da representação, presidente. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa. Conselheiro Rodrigo. Vou perguntar ao Ministério Público, que ele está acompanhando. Essa licitação ela foi suspensa por decisão judicial, foi isso? Senhor conselheiro, pelo que consta aqui nos autos, não teria sido por decisão judicial, mas deixa eu confirmar porque eu estou apenas com o parecer. Em consulta ao sistema BNC, foi possível identificar 2 processos eletrônicos, um com informação de suspenso, outro homologado. De acordo com as atas, o certame foi homologado em dezembro de 25, o objeto adjudicado. A demora da tramitação e verificação da ata opera-se a perda do objeto pois não consta apreciação da admissibilidade da representação. Uma vez que se mostra necessária a apuração de possíveis irregularidades sobre a ótica corretiva, seja eventualmente sobre a ótica da responsabilização. Me parece que não foi por decisão judicial, o senhor conselheiro tem 2 informações, eu não estou com os autos aqui, apenas com o parecer da colega, mas, pelo que consta aqui, teria havido essa ocorrência. A representação protocolada em 7 de novembro, em face da sessão do dia 13. Na realidade, melhor analisando, eu acredito que não houve a suspensão, foi um equívoco. Na realidade, houve já o transcurso da data, ou melhor, do prazo para a realização da sessão. Eu acredito que foi isso. Me equivoquei. Então, a sessão teria sido designada para o dia 13 de novembro, os autos chegaram no Ministério Público apenas em maio de 26. Foi isso. E aí, em razão disso, consta aqui 2 processos eletrônicos, um com informação de suspenso e outro com informação de homologado. Então, por isso que a cautelar para a suspensão não foi... entendeu-se que houve a perda do objeto. E aí, o que me levou a erro foi justamente essa informação de suspenso aqui num outro processo de pregão. Doutor Ricardo, eu pergunto a Vossa Excelência, foi a mesma vencedora do certame do ano anterior? Eu teria que analisar os autos, Excelência. Eu teria que verificar os autos do processo eletrônico, mas posso fazer isso sem problemas. Não. Porque aqui a gente, como atua em parecer do colega, né, já antecipo meu voto. Mas a manifestação aqui seria, pelo que a colega retrata, como seria um caso semelhante, ainda que já tenha ocorrido a sessão, mas esse vício poderia ser transmitido para o próprio contrato e assim subsequentemente. Naturalmente, a gente teria que analisar o artigo 147 da Lei de Licitações, verificar se seria o caso de nulidade ou não, mas como é uma etapa inicial de admissibilidade e parece que seria um caso bem semelhante a outro precedente, eu entendo que, pelo que consta no parecer da colega, eu corroboro as informações aqui, seria de bom alvitre a admissibilidade. Vossa Excelência acompanha? Acompanho a relatora. Relatora. Conselheira Maria Cleide. Relatora, presidente. Conselheira Renata. Acompanho a relatora. Conselheiro Bruno. Relatora. Aprovado, conselheira. Continua com a palavra. Temos o processo de número 877/2024. É uma representação também, comunicação oficial do Tribunal de Contas da União,
Acórdão 2461/2023, TCU, auditoria nos municípios alagoanos, precatórios do Fundef, honorários advocatícios contratuais, ADPF 528 do STF, ausência de débito demonstrada objetivamente, determinação de tomada do TCE tornada insubsistente pelo TCU, demais irregularidades não relacionadas a honorários, continuidade das apurações, encaminhamento à diretoria técnica competente, arquivamento do presente expediente. Ricardo. Presidente, de fato, aqui o colega narra que houve uma mudança de entendimento pelo próprio TCU em relação a alguns municípios alagoanos. Houve efeitos infringentes, há recurso interposto e, ao final, o colega opina pelo encaminhamento do expediente à diretoria, responsável pela instrução em relação ao município de Esteira de Lagoas, para que tome ciência da modificação do entendimento. Então, reitero aqui a manifestação do colega no sentido de que essas informações sejam encaminhadas para a diretoria para que ela tome as providências necessárias a partir desse novo entendimento. É o parecer. Okay. Conselheira Rosa. Janes. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho a relatora. Conselheira Renata. Com a relatora. Conselheiro Bruno. Com a relatora. Aprovado. Continua com a palavra. Desta forma, presidente, minha pauta se exaure. Muito obrigada. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Não tem um processo na pauta de hoje, presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu trago para relatar, eu solicitei a assessoria do gabinete para fazer a distribuição da minuta do termo de ajustamento de gestão, que é o segundo termo de ajustamento de gestão do ano 2026, dessa feita celebrado entre o município de Maceió, a autarquia de desenvolvimento sustentável e limpeza urbana de Maceió, que é a LURB, e a concessionária SPE Maceió Ambiental Limitada, SA. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, senhor presidente, mas fico à disposição de vossas excelências para tirar qualquer dúvida a respeito do processo. É o processo de número 5090/2025, voltado à celebração do termo de ajustamento de gestão, o qual foi apensado por dependência, cujo objeto é a busca de soluções consensuais para achados de auditoria identificados na execução de contrato de concessão, precedida de obras dos serviços públicos relativos a tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município de Maceió, incluindo a recuperação de área degradada do vazadouro de Cruz das Almas, firmado entre a autarquia Alurbe, o município de Maceió e a concessionária SPE Maceió Ambiental. O feito teve seu marco inicial com a elaboração do relatório técnico preliminar de auditoria em 9 de novembro de 2023, que apontou inconsistências de natureza grave na execução contratual. Houve todo o procedimento e encaminhamento posteriormente à diretoria de engenharia para novo relatório. A área técnica se manifestou em 30/7/2025, no qual concluiu pela necessidade, senhor presidente, de uma nova audiência para a consolidação das propostas, dada a apresentação de minutas divergentes. Após a manifestação dos interessados na celebração do TAG, bem como na observância dos requisitos do artigo 100 da Lei Estadual 8.790/2022 e da Resolução Normativa 03/2022. Em cumprimento à decisão do tribunal mencionada, a unidade técnica emitiu novo manifesto técnico, no qual concluiu pela necessidade de uma nova audiência de consolidação dessas propostas. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 3498/2025, da 4ª Procuradoria, um parecer robusto, no qual
opôs ressalvas de natureza formal e material. Houve uma nova audiência, conduzida pela Diretoria de Engenharia da Corte, que emitiu um novo relatório em 12 de 6 de 2026, informando que as pendências econômico-financeiras haviam sido superadas pela celebração de um termo aditivo de número 03/2026 ao contrato de concessão de número 85/2009, o qual promoveu o reequilíbrio do contrato mediante a prorrogação do prazo de concessão por 25 anos até o ano de 2054, condicionada a investimentos da ordem de 401 milhões de reais aproximadamente por parte da concessionária, isso na cláusula de número 3.1 do termo aditivo. Por fim, o Ministério Público se manifestou novamente e em seu pronunciamento conclusivo, no parecer de número 99/2026, recente, agora de 15 de junho de 2026, opinou pela homologação do termo de ajustamento de gestão com uma ressalva determinante, a exclusão da cláusula referente à unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde, devido a um impasse de competência ambiental entre o município e o Instituto de Meio Ambiente, INMA, instituto pertencente ao Estado. O parquet, por fim, posicionou-se no sentido do prosseguimento da auditoria no processo principal, exclusivamente quanto aos achados remanescentes, que não foram objeto de termo de ajustamento de gestão, para apurar eventual renúncia de receita decorrente da não exploração dos royalties devidos pela gestão do RSS, Tratamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Esse é o relatório bem breve, senhor presidente. Nós estamos trazendo, eu disponibilizei a minuta para vossas excelências, nós estamos trazendo o voto no sentido de homologar esse termo de ajustamento de gestão, mencionando... É isso, senhor presidente. Conselheiro, eu queria, antes de colocar em discussão e votação, e como estou aqui da presidência, eu queria colocar, parabenizar, na verdade, conselheiro Bruno, Maria Cleide, Renata, todos os conselheiros aqui, no sentido de que a evolução que esse Tribunal de Contas está dando exemplo com todas as dificuldades, né, que nós temos, não é novidade para ninguém, e a gente provar que nós usando o que o judiciário já usa como já uma coisa consolidada, que é sentar na mesa os interessados e a gente possa evoluir. Então nós fizemos o primeiro termo de ajuste o mês passado, que foi o termo de ajuste com relação à iluminação pública. Era uma questão que vinha há mais de 4 anos no judiciário, conselheiros, e através desse sistema de sentar os atores, discutir os problemas, de vez de estar encaminhando papel para lá e papel para cá, e a coisa chegar a um ponto de 4 anos, conselheiro Bruno, e a gente vê uma segunda opção agora desse termo de ajuste de gestão, onde o conselheiro Rodrigo está de parabéns, toda a equipe dele estão de parabéns, não é? A gente apenas na comissão de meio ambiente subsidiou as auditorias no sentido de ver onde que existia o passivo financeiro do município e o passivo financeiro daquilo que teria que ser elaborado contratualmente na concessão, que foi uma concessão de 20 anos, ou seja, esse é um processo, conselheiros, que ele vem rendendo aqui há 20 anos, quase 20 anos, 18 anos, né? E a gente vê uma solução plausível, no sentido de que transformamos problemas, vamos dizer assim, quase impossíveis de ser realizado pelo volume financeiro que existia, que era um passivo de mais ou menos 700 milhões
reais para a prefeitura de Maceió. É um passivo, dificilmente isso ia virar precatório e demorar mais 20 anos. E através desse sistema de termo de ajuste de gestão que nós estamos implantando, na verdade existe a nível nacional, nós começamos a implantar, o Ministério Público chama-se termo de ajuste de conduta, e nós, para consolidar culturalmente no ambiente de solucionar, nós tivemos a lembrança de chamar termo de ajuste de gestão, porque nada mais, nada menos que é um ajuste de gestão. É cada um ver os seus deveres contratuais que tinham que ser realizados, a prefeitura cumprir o que deveria ser pago. Obviamente, essa quebra de braço ela ia existir porque sempre está faltando alguma coisa. Então foi praticado essa discussão, onde envolveu toda a diretoria de engenharia daqui, os conselheiros, no caso, de imediato, mas estou trazendo para a participação de todos, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual teve presente em outras reuniões, o Ministério Público Federal pediu nosso apoio, conselheiros. Conselheiro Bruno, que é uma coisa muito antiga, estou falando, incentivando, estou enfatizando isso, no sentido que é uma luta que já vem há muito tempo, a gente tentando realizar isso, e hoje nós estamos dando exemplos em Alagoas, que nós queremos o melhor possível para a sociedade. Então, transformamos dinheiro impossível de ser pago em de uma extensão contratual, onde não é fácil você convencer a empresa. Mas, através dessa discussão, com muito equilíbrio, foram mais de 3 discussões, todos, de um certo modo, mudando aqui, mudando ali, tiveram essa possibilidade de ver que era o melhor caminho. Não adianta estar uma briga de 20 anos e, infelizmente, o serviço essencial, como é o tratamento do nosso resíduo sólido, ele tá sendo diminuído na sua utilização das células por falta de um acompanhamento. E nossos técnicos, foi verificado isso em loco, exigido, e você está sendo um acompanhamento. E o mais importante, que esse processo ele não vai morrer nessa decisão. Ele vai estar sobrestado numa prateleira, e o tribunal, além da sua função constitucional, ele vai ter a obrigação de qualquer uma das partes que não cumprir aquilo que foi assinado pelos seus responsáveis, que o tribunal possa atuar com força, com decisão, para manter esse equilíbrio, e o mais importante é que a sociedade possa ter um serviço de qualidade. Então, eu acho que o Tribunal de Contas todos estão de parabéns. É esse caminho que a gente vê que nessa evolução. E antes de colocar em discussão, eu precisava falar isso para que a gente possa amadurecer. E amadurecer no sentido que a mudança mais difícil da vida da gente, na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer tipo, são as mudanças. E a gente hoje tem que ter a cabeça aberta para que possa mudar, obviamente, mudar para melhor. Então, parabéns a todos. E está em discussão, queria passar a palavra para o doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, eu também não poderia deixar de manifestar em relação à importância da consensualidade no âmbito do controle externo. Inclusive, foi o tema do congresso que realizamos aqui pelo Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, com apoio desta casa. O presidente Fernando Toledo, o presidente Otávio Lessa apoiaram de maneira muito forte o evento. O conselheiro Rodrigo participou também de uma das mesas, a Escola de Contas também, a conselheira Cleide. Então, foi muito importante porque debatemos a relevância desse instrumento. E, de fato, nós precisamos ter um tribunal que seja mais efetivo, um tribunal que saiba utilizar tudo que está a seu alcance para melhor atender às suas demandas. Então, fico muito feliz de ver esse instrumento que foi criado pela lei orgânica, foi regulamentado pela lei orgânica e também
por uma resolução específica da Corte, sendo aplicado na prática aqui. Ele tem algumas delimitações, algumas restrições com relação ao dano erário, necessidade de sanções, mas esses aspectos formais eu acredito que já foram devidamente enfrentados pela colega, inclusive porque ela subscreve também esse termo de ajustamento. Eu apenas faço a reiteração do parecer, que é o parecer 99 de 2026, na sua parte final, para não me estender, no sentido de que ela, em face dessa proposta final, dessa solução dialógica, ela louva a iniciativa do conselheiro relator, considerando tratado importante momento de definição de rotinas, procedimentos consensuais, considerando que remanesce um achado de autoria não saneado e não contemplado, ela se manifesta pela anuência de todos os comprometentes, entende por submeter a proposta expressa a anuência de todos os comprometentes, observado a delegação e as definições do processo tal, da administração, de modo a evitar o prosseguimento do processo específico, no sentido de adequação formal material da proposta ser submetida ao plenário, ressalvando esse achado que não teria feito parte e determinando que ele prosseguisse. E eu observo aqui que há vários aspectos interessantes, inclusive a previsão do aditamento, do termo de ajustamento, e ele contou com a presença do Ministério Público. Eu, olhando rapidamente, eu não tinha identificado aqui as sanções, conselheiro, mas depois eu identifiquei devidamente quando eu consegui baixar, ficou mais fácil, eu vi que ele também preenche esse requisito específico que a lei estabelece. Então, é muito importante. É um caso, inclusive, que está sendo debatido pelo Supremo, na DPF 1183. Já há um voto do ministro Fachin no sentido de delimitar, talvez, o alcance, apenas para casos que envolvam dano e tomada de conta especial, o que talvez limite demasiadamente esse âmbito, né, porque ele tem muitas potencialidades, e tem um voto do ministro Flávio Dino no sentido de uma possível inconstitucionalidade e aí uma leitura conforme quanto a quem poderia propor o termo, né? Se caberia apenas ao relator ou ao relator e ao presidente. Então, isso é um ponto que o Supremo vai ainda se debruçar. Mas, no caso concreto, ele está em conformidade com o que estabelece a nossa legislação. O Ministério Público de Contas, portanto, reitera o parecer e manifesta-se favoravelmente à homologação. Só para finalizar, eu acho que então nós estamos no caminho certo, conselheiro, o doutor Ricardo, porque todo esse termo de ajuste, houve a participação de todos que o Supremo está colocando como um possível complemento, que é do Ministério Público, que é dos órgãos competentes de engenharia, ou seja, o aprovo, e eu concordo plenamente com isso, uma relatoria de todos os envolvidos para que a gente possa ter clareza daquilo que está sendo aprovado. Tá? Então, está em discussão. Eu só queria na discussão, primeiro, parabenizar a diretoria pelo trabalho que ela fez, né? Foi fundamental, um trabalho em um processo de extrema complexidade, como Vossa Excelência falou, já tem 18 anos que os problemas envolvendo esse processo gravitam em torno do Tribunal de Contas. Também gostaria de parabenizar e agradecer a Vossa Excelência. Eu reconheço que sem a participação do presidente da Comissão de Meio Ambiente, muito provavelmente a gente não conseguiria avançar, né? Não conseguiria avançar como nós avançamos. E eu acho que todo tribunal está de parabéns na realização dessa solução consensuada para algo tão complexo. Continua a discussão. Conselheira Rosa. Agora vai acompanhar o termo para homologação. Gostaria apenas de sugerir ao conselheiro relator no sentido de que quem venha a ser relator em situações desta natureza, em termos de ajustamento de gestão, que as respectivas decisões sejam encaminhadas com um prazo mais abrangente, mais extenso, em virtude de que nós, pelo menos o nosso gabinete, recebeu
a decisão às vésperas de adentrarmos ao plenário. Então, trata-se de uma situação, de um fato que carece de um olhar mais apurado, né? De um tempo maior para poder assimilarmos todas as informações, e o tempo foi exíguo demais. Mal deu para que nós fizéssemos uma leitura ligeira. Era só isso, presidente. Então, se vier por situações futuras semelhantes, que aquele que for relatar o processo tenha o cuidado de dar ciência aos demais colegas para que eles possam ter tempo de se debruçar sobre um assunto de uma natureza tão complexa. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado. Com voto, Vossa Excelência. Acompanho, homologo o termo, sem dúvida alguma, presidente. Conselheira Maria Cleide. Da mesma forma, acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo é o relator. Conselheira Renata. Acompanho o relator. Conselheiro Bruno. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Continua com uma palavra, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu teria um processo para relatar que foi um processo adiado da sessão anterior, né? Todavia, nós estamos solicitando a retirada de pauta, senhor presidente. Ok. E me ausentar agora há pouco do plenário, eu observei que na nossa pauta tinha um processo ainda que não tinha sido relatado, mas eu solicito a Vossa Excelência que retirá-lo de pauta, em virtude que ele já foi adiado da sessão passada, então eu preciso retirar de pauta. Pela ordem, conselheira Renata. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, representante do Ministério Público, eu trago para relatar o processo TC 6351/2024, referente à prestação de contas de gestão do Fundo de Aposentadorias e Pensões do município de Novo Lino, de 2023, de responsabilidade do senhor José dos Santos da Costa. A DEFASENF conduziu a análise dos autos e emitiu o relatório número 7/2025, no qual apontou preliminarmente 6 achados. Dessa forma, o responsável foi devidamente notificado para apresentar defesa ou esclarecimentos no prazo de 15 dias, mas quedou-se inerte. Por conseguinte, a DEFASENF exarou o parecer técnico conclusivo número 21/2025, por meio do qual recomendou o julgamento da regularidade com ressalvas das contas. Em sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer número 6/2026, subscrito pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. No referido parecer, o órgão manifestou-se em consonância à diretoria técnica e concluiu pela regularidade com ressalvas das contas. Dentre os achados, destacam-se 2 de maior relevo para o equilíbrio do regime. O primeiro diz respeito à ausência de certificado de regularidade previdenciária válido desde 20 de junho de 2010, situação que perdura por mais de 16 anos e revela descumprimento reiterado das exigências da Lei nº 9.717 de 98 e dos normativos do Ministério da Previdência Social. O segundo refere-se à avaliação atuarial do RPPS, realizada fora do prazo e não aprovada pelo ente sob a alegação de inviabilidade no custeio das alíquotas apuradas, o que ensejou a manutenção das alíquotas defasadas da Lei Municipal nº 251/2016, em detrimento da avaliação mais recente, com reflexos negativos sobre a fidedignidade das informações previdenciárias e o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. É o relatório, senhor presidente. Oi, Carlos. Senhor presidente, o Ministério Público reitera a manifestação do colega, parecer 6/2026, no sentido de acolher os achados e conclusões do relatório da unidade técnica, relatório 21/2025, pronunciando-se, portanto, pela regularidade com ressalvas, bem como acompanhando as recomendações do item 9.2 do respectivo relatório. É o parecer. Conselheira Renata.
Eu gostaria de proceder diretamente à leitura da conclusão, onde constam as determinações e os encaminhamentos, e me coloco à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Bom, considerando que o processo seguiu todo o trâmite estabelecido pelos regulamentos desta Corte de Contas, trago meu voto no sentido de julgar a prestação de contas do senhor José dos Santos da Costa, diretor-presidente do Fundo de Aposentadorias e Pensões do município de Novo Lino, durante o exercício 2023, regular com ressalvas com as seguintes determinações. O relatório do controlador interno não abordou o item 14.4 da Instrução Normativa do Tribunal de Contas de Alagoas, número 3/2011. Determina-se que, em exercícios futuros, o relatório do controle interno inclua todos os tópicos previstos na norma. Os restos a pagar inscritos no exercício não foram registrados no balanço orçamentário, em desacordo com o MCASP, nona edição, página 494. Determina-se que, nos exercícios seguintes, esses valores sejam registrados no referido demonstrativo. A divergência de R$ 375.938,42 entre as receitas previdenciárias da prestação de contas e as registradas no CADPREV. Determina-se que o responsável apure e sane a inconsistência, promova os ajustes e encaminhe as correções ao Ministério da Previdência Social. A análise do DIPR identificou divergências nas contribuições patronais repassadas ao ente, resultando em saldo a pagar de R$ 978.351. Determina-se que o responsável regularize o recolhimento, pagando integralmente o débito. As despesas administrativas do FAPEM em 2023 atingiram R$ 554.488, acima do limite de 2% previsto na Lei Municipal número 227, de 2013, que, sobre a base de R$ 21 milhões, corresponde a R$ 428.540. Há ainda divergência em relação ao valor de R$ 404.792 apontado no CADPREV, sem justificativa do responsável. Determina-se a adequação das despesas ao limite legal e a conciliação dos valores divergentes entre a prestação de contas e o CADPREV. Em 2023, houve contratações por inexigibilidade de licitação não encaminhadas a essa Corte, em descumprimento ao ato TCE-AL número 63/2020. Determina-se que o responsável encaminhe os processos e passe a cumprir tempestivamente as obrigações de remessa sob a pena de medidas cabíveis. O município está sem o certificado de regularidade previdenciária válido desde 20 de junho de 2010. Desta forma, determina-se que o responsável adote com urgência as providências para regularizar a situação previdenciária e obter o CRP, sob pena das medidas cabíveis. E a avaliação atuarial do RPPS foi realizada fora do prazo e não foi aprovada pelo ente, sob a alegação da inviabilidade no custeio das alíquotas apuradas, mantendo-se as alíquotas defasadas da lei municipal. Desta forma, determina-se que o gestor observe os prazos legais para avaliação atuarial, promova sua incorporação ao balanço patronal e adote as medidas para viabilizar o custeio das alíquotas apuradas. Publicar este acórdão no Diário Oficial, remeter cópia do acórdão ao gestor da Câmara Municipal de Novo Lino e dar ciência à DEFASENF em relação às determinações e recomendações. É como voto, senhor presidente. Tá. É em discussão o processo relatado pela conselheira Renata. Em votação, conselheira Rosa. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Renato. Com a relatora, presidente. Aprovado, conselheira. Continua com a palavra. Senhor presidente, eu tenho apenas esse processo para relatar. Ok. Pela ordem, Alberto. Pauta para hoje, senhor presidente. Não tendo mais pauta para hoje. Tá, eu vou pedir, que eu esqueci no começo, fazer em primeira leitura uma proposta de resolução
Proposta de resolução administrativa de iniciativa da Presidência dispõe sobre a criação e o funcionamento da Unidade de Informações Estratégicas do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Lida em primeira leitura. Ok, obrigado. Está facultada a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Ricardo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão para que ela pode... Não, vou encerrar essa para abrir a outra. É nessa mesma sessão. Então, vamos dar continuidade à sessão agora da eleição do novo presidente que fará o mandato tampão até dezembro deste ano. Então, tirar da dúvida que seria aberto, que seria fechado, vai continuar fechado. Nós, como sempre, pedimos sempre o apoio do Ministério Público e vamos distribuir. Cadê o COSB? Deixa aqui, cada um para cada conselheiro. Vai para o lado de lá, vai para ali. Distribui lá para ela escrever, depois você coloca de um por um aqui. Falta uma aqui. Só está faltando o conselheiro Anselmo. Renata não recebeu, não? Está faltando a Renata. Está com ela aqui. Eu tá aqui, veio uma a mais. Aqui tem dois a mais. Aqui. Aí não tá aí, não vai. Aberto não isso. Agora. Mais fácil. Aí vai de um em um, pegando. Arrecadou de todos? Sim. Já? Então, já tendo todos os conselheiros votado, eu solicitaria do doutor Ricardo Chenari que fizesse a apuração dos votos. Primeiro voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Segundo voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Terceiro voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Quarto voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Quinto voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Sexto voto, conselheiro Bruno Albuquerque Toledo. Encerrado, presidente. Após todas as apurações,
foram 6 votos a favor do conselheiro Bruno Albuquerque Toledo, e assim ele é eleito presidente por unanimidade por nossa Corte de Contas. Parabéns. Tendo apuração, Vossa Excelência... Vossa Excelência assume a presidência, formalmente. Cadê a minha... Parece que encerra e a posse não assume. Cadê a Marta? Tá aqui. Vai encerrar. Marta. Encerrada a sessão, vamos abrir uma sessão solene para que possa dar posse ao novo presidente. Nossa diretora Marta, com a palavra. Bom dia. Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2026, em sessão solene do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, perante o senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, vice-presidente no exercício do cargo de presidente desde o dia 18 de março de 2026, em decorrência da vacância determinada pelo Decreto Estadual número 107.344, de 17 de março de 2026, que concedeu aposentadoria ao conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, compareceu o conselheiro Bruno Albuquerque Toledo para assumir o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, após eleição realizada em sessão ordinária do Pleno, nesta data, para cumprir mandato residual até o dia 31 de dezembro de 2026, relativo ao biênio 2025-2026, nos termos da Lei Estadual número 8.790, de 29 de dezembro de 2022, alterada pela Lei Estadual número 9.781, de 29 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, assumindo o compromisso de cumprir fielmente os deveres e responsabilidades do cargo ora empossado. E para constar, eu, Marta Regina Varalo Corte, diretora da Diretoria de Recursos Humanos, lavrei o presente termo que vai assinado pelo conselheiro presidente, ora empossado, e demais conselheiros presentes. Posso seguir?
Neste momento, estando empossado o conselheiro presidente Bruno Albuquerque Toledo, eu vou pedir às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros que ocupem seus novos lugares à mesa do pleno. Isso aí, né? Baguncei tudo, né? Ei, posso sentar? Senhoras conselheiras, conselheira Renata, conselheira Rosa, conselheira Cleide, senhores conselheiros, conselheiro Otávio, conselheiro Rodrigo, senhor auditor, conselheiro substituto Alberto, representando o Ministério Público de Contas, doutor Ricardo, diletos amigos, inicio minhas palavras agradecendo a confiança em mim depositada. Agradeço imensamente a presença de todos os servidores que nos prestigiam neste momento importante de minha vida, aos nossos visitantes, em especial, peço vênias para fazer uma saudação em nome de minha mulher, que está aqui, e do meu filho mais velho, Fernando, que nem parece meu filho. Acho que eu estou me cuidando mais do que ele. Os meus menores estão aqui também me ouvindo, certamente emocionados como eu. Um momento importantíssimo de minha vida. Um momento que, como disse, requer agradecimentos sinceros, verdadeiros, nesta curta jornada já aqui no Pleno. Já adotei esta missão como a missão da minha vida, conselheira Cleide. Aliás, a minha principal missão da minha vida é orgulhar a minha família, tenho certeza disso. Mas isso está associado com esta missão que decorre dessa minha atividade. Orgulhar através de ações, atitudes. Nós somos homens públicos e tudo que nós fazemos aqui deixa legados. Então, como a minha principal missão é orgulhar os meus, certamente isso se estende para essa minha principal missão, que é gerir minhas atitudes, minhas ações, com probidade, com honestidade intelectual, com ações proativas, ações respeitosas, respeitando tudo que já foi feito nesta corte, reconhecendo os avanços dos anteriores a nós, cada um no seu tempo, cumprindo com as suas missões e desenvolvendo como pode, como possível, o nosso tribunal. Reconhecer nas figuras dos presidentes que ainda estão aqui, da presidente Rosa e do presidente Otávio, todos os avanços obtidos em suas gestões e, com isso, garantir que nós aceleraremos esse processo de desenvolvimento do tribunal. É um mandato residual, teremos alguns meses pela frente, mas eu prometo que esses poucos meses serão de intensa transformação, obviamente, respeitando tudo que já foi conquistado. Então, pedindo proteção divina e colaboração de todos, penso, conselheira Rosa, que além das funções de cunho administrativo,
cabe à presidência liderar esse processo. Processo de diálogo, de coalizão, de encontrar em eventuais divergências as convergências necessárias para o avanço. E é desta forma que nós vamos conduzir. Dialogando, discutindo tudo que for necessário de cunho administrativo. Para os convidados aqui, certamente ouviram muito das dificuldades deste tribunal em avançar, mas reconhecendo tudo isso, agora é hora de avançar. E contem comigo para isso, construir pontes, para que a gente consiga avançar cada vez mais e orgulhar aos nossos jurisdicionados e à população lagoana. Então, com a graça divina, mais uma vez agradecendo a confiança de todos, agora é hora de trabalho e contando com a colaboração de todos. Muito obrigado. Penso que agora é encerrar, né? Por favor. Senhor presidente, recém-eleito, não poderia deixar de pedir essa oportunidade para fazer breves considerações em nome do Ministério Público, em nome do colega Enio, procurador-geral, para, primeiramente, parabenizá-lo. É uma grande satisfação do Ministério Público vê-lo assumir a presidência. Tenha certeza, e acredito que o senhor já percebeu isso, que atuamos aqui numa parceria muito forte, muito próxima de todos os conselheiros. Estamos no mesmo órgão, trabalhando juntos, com o mesmo objetivo, que é o objetivo de fazer com que o tribunal se aperfeiçoe. Muitas vezes temos as nossas diferentes visões, sempre respeitosas, sempre num debate muito saudável aqui no colegiado. E isso eu acredito que vai fazer com que o tribunal sempre se aperfeiçoe. Conte sempre com a gente. Também chegamos aqui já tem 15 anos, éramos novos também, e vimos que era um grande desafio. E ao longo desses 15 anos o tribunal evoluiu muito. E fico muito feliz quando vejo no seu discurso essa vontade, esse ímpeto de continuar fazendo com que o tribunal evolua. Isso é importantíssimo para nós, fazer com que o tribunal cada vez mais se torne efetivo e preste bons serviços para a sociedade. Então conte sempre com o apoio do Ministério Público, tenha muito sucesso na sua missão e acredito que ela será uma missão com muitos frutos positivos. Parabéns e sucesso. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Não mais? Já Encerramos. já. Mais uma vez, agradecendo a confiança. Pois não, por favor, conselheira Rosa. Presidente, eu não poderia deixar de fazer o registro da minha satisfação ao vê-lo neste dia tomar assento como presidente da Corte de Contas do Estado de Alagoas. Sem dúvida, como eu sempre digo e acredito, foi Deus que pensou primeiro que o senhor sentaria nesta cadeira. E assim tão rapidamente, porque os nossos pensamentos podem até tomarem caminhos diferentes. Fazemos planos, organizamos, mas quem realiza tudo nesta vida e nesta terra é Deus, porque cada respirar nosso depende dele. Ser humano nenhum pode dizer que amanhã vai estar pleno, só se ele quiser e permitir. E a ele estarei sempre rendida, sempre, em todos os momentos da minha vida. E sinto que a sua presença nesta cadeira trará, sem dúvida, momentos muito importantes para o nosso tribunal. Que Deus o abençoe, que Nossa Senhora conduza cada um dos seus passos. Seja muito bem-vindo, parabéns, Deus lhe proteja mais uma vez. Muito obrigada. Não poderia, neste momento, me furtar em parabenizá-lo e me colocar à disposição de Vossa Excelência para que dê continuidade
a esse trabalho, como bem colocou Vossa Excelência, que já vem de outras gestões. Não tenho dúvida que, com todo o seu desempenho, com toda a sua força de vontade, irá continuar, iremos evoluir muito mais. Então, parabéns e conte sempre com a conselheira Maria Cleide. Sim, obrigado, amiga. Obrigado. Conselheiro Bruno, presidente agora, queria parabenizá-lo, tá? Desejar muito sucesso a Vossa Excelência. Também dizer que nosso gabinete está à disposição, assim como todo o tribunal está à disposição de Vossa Excelência, na condução de Vossa Excelência, a liderança de Vossa Excelência. Vossa Excelência, apesar de muito novo, já tem demonstrado muita maturidade política, né? E quando eu falo política, política não partidária, né? E, no mais, dizer que esse é um momento muito importante para Vossa Excelência, a gente percebe, mas também, acima de tudo, é um momento muito importante para o nosso tribunal. Eu vejo que Vossa Excelência vem muito entusiasmado, né, em manter todos os avanços, ou parte dos avanços que foram conquistados. Isso a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho que foi feito por todos e os avanços que nós tivemos ao longo do tempo, né? Dos últimos 4 anos. Foram muitos avanços. E eu tenho a certeza que Vossa Excelência é a pessoa certa para conduzir essas mudanças, pela força que Vossa Excelência tem demonstrado. Então, mais uma vez, parabéns, tá? Estamos todos à disposição de Vossa Excelência, o tribunal todo, para o que for necessário, o apoio que Vossa Excelência precisar. Obrigado, conselheiro. Muito obrigado. Presidente, gostaria de parabenizá-lo pelo pleito. Retorno à minha posição habitual, de última a relatar, mas vejo isso como um privilégio, porque é uma oportunidade de amadurecer melhor, ouvir os posicionamentos dos nossos pares. Desejo que essa nova gestão siga dando continuidade à modernização dessa casa, buscando sempre a eficiência e eficácia no controle externo, para que a gente possa ter cada vez mais o reconhecimento também da população com relação à nossa atuação junto às políticas públicas que, de fato, chegam à sociedade. Conte com o meu apoio e desejo sucesso nesse novo desafio. Obrigado, conselheira. Obrigado. Bom, porque eu sou o primeiro a falar, hoje eu usei uma estratégia diferente, né? Deixei para o final para exatamente ouvir. Mas eu acho que eu concordo com tudo que foi dito. E Vossa Excelência está chegando num momento grande responsabilidade com relação ao avanço do tribunal. Nós temos hoje ferramentas em termos de Brasil e ela vai dar uma velocidade enorme naquele patamar. Não precisa ser o patamar de excelência, como tem alguns outros, por questões óbvias, por questões financeiras, que têm recursos demais, mas Vossa Excelência, como veio, com a relação que você tem afinada com o Legislativo, com o Executivo, eu acho que é um momento de que o Tribunal de Contas seja observado de uma forma diferente. De uma forma que a gente, essa semente que vem sendo plantada no sentido de que precisamos estar junto dos gestores, precisamos apoiar os gestores. A escola de contas é o ponto fundamental para que a gente possa tirar todas as dificuldades pela pobreza do Estado com relação a você exaustivamente, você treinar aqueles servidores de cada município. Eu acho que é uma função fundamental. Lá em 2003 nós já entendíamos isso e ele vem evoluindo, que graças a Deus hoje a gente tem uma sede onde a gente pode dar conforto, dar treinamento. Tem, às vezes, o tribunal, como está vivendo um momento hoje de falta de recursos, mas as multas aplicadas, elas são
é exclusivamente dedicada às escolas de contas, por entender que se a gente der o apoio necessário aos servidores dos municípios, nós vamos ter menos problemas, os gestores vão ter mais vida política e a gente vai ter um jogo que, no final das contas, ganha todo mundo. Não existe vencedor. Então, esse momento e esse desafio, principalmente nesse primeiro mandato do Tampão, ele se faz necessário, porque ferramentas caras a gente tem e elas podem vir no sentido de doação. O que a gente precisa são os valores mínimos com relação à manutenção, mas são ferramentas que você elimina muita burocracia e dá velocidade ao sistema. Então, estamos nesse processo. A gente hoje precisa disso assustadoramente, porque, com certeza, nós temos o menor duodécimo do Brasil, nós temos um encargo que atrapalha a evolução do tribunal, que é a manutenção de parte do duodécimo, ele ser aplicado nos aposentados, porque o Alagoas, no momento lá atrás, não pôde lastrear o fundo de previdência, né? Então, esse momento é muito importante para que a gente consiga passar para vai ter novos gestores, que a gente possa passar essa importância e essa cultura que o tribunal, ele não é um órgão restritivo, pelo contrário, ele está a nível nacional e a nível de Alagoas, sem dúvida, parceiro de todos os gestores. Só não entra na parceria o gestor que não quiser entrar, né? Eles tem uma filosofia que a gente está fazendo o fator multiplicador de qualquer servidor que participe de algum tipo de treinamento. A nossa diretora da escola, ela se tornou uma determinação que eles terão que repassar esse treinamento para outros servidores, exatamente porque a gente não pode mandar 10, 5, 15. Então, isso é uma evolução, é uma mudança que está acontecendo, precisa acontecer com mais valor. Eu tenho certeza, pela sua juventude, pela sua vontade de acertar, por essa experiência que você vai ter cada dia mais, pelo que já ouviu da dificuldade do próprio o Fernando, seu pai, por essa que eu estou externando como uma realidade. Esse é o ponto básico e eu não tenho dúvida, porque a nossa equipe tem capacidade demais de trazer isso a um ponto de excelência. E a gente já alcançou em alguns momentos e precisamos exatamente esse entendimento em termos globais do Executivo, do Legislativo, do próprio Judiciário. Então, Vossa Excelência está com a bola na mão, desejo muita saúde, muita paz, equilíbrio, porque em determinados momentos a gente tem que engolir sapo, jacaré, elefante, mas ter a paciência de engolir com calma e tentar resolver. E eu não tenho dúvida que todos os nossos pares que estão aqui e os servidores vão estar sempre apoiando isso, porque isso aqui é a nossa casa. Eu digo sempre, a gente vive mais tempo no nosso trabalho e que às vezes, tirando dormir e tal, você demanda muito mais tempo aqui. Se todo mundo está feliz e vendo alguma coisa acontecer, o apoio vai ser maior e a velocidade de alcançar o objetivo, a gente tem certeza que vai ser muito importante e a gente vai ter degraus a subir e chegar num patamar importante a nível nacional. Parabéns de coração a você e estendendo a você até pela relação a toda a sua família. Tá? Que Deus ilumine, esteja sempre junto, porque eu tenho certeza que sem Ele a gente tem a possibilidade de errar mais. Fique com Deus e tudo de bom para você. Obrigado a todos, ratificando meus sinceros agradecimentos,
reforçando o pedido de apoio constante e reforçando também o pedido de proteção divina. O presidente Otávio colocou vários pontos. E todos eles, presidente Otávio, tenha certeza que eu colocarei na caixinha dos desafios. Porque, presidente Rosa, eu me candidatei para estar aqui. Eu não estou aqui à força. Então eu sabia desses desafios e estou preparado, conselheira Cleide, para enfrentá-los com dignidade. Então, após o encerramento dessa sessão solene, nós teremos um breve recesso. Mas tenho certeza que eu estarei empenhado para que a gente retome os nossos trabalhos aqui de pleno de forma transformadora, trazendo já medidas que tragam ainda mais dignidade funcional, ainda mais estrutura de trabalho, ainda mais organização funcional e condições para todos os nossos servidores desenvolverem com cada vez mais capacidade, que eu sei que tem de sobra, as suas atribuições. Então, estaremos aqui em diligência sempre para continuar essas transformações que o tribunal vem reconhecendo, essas transformações e acelerar todas elas. Então, dito isso, encerrando a sessão solene, né? E em breve voltaremos aqui com as sessões ordinárias. Muito obrigado à presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.